Opa, e aí pessoal, aqui é o Asdrubal, médico de família, e vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é atenção primária à saúde, tá? Então, pessoal, atenção primária à saúde é uma forma de organizar o atendimento de saúde com o objetivo de atender a maior parte das necessidades, né, da população, né, e dos indivíduos, né, dentro de uma forma regionalizada, contínua e sistematizada de atendimento. Tá? Então, a atenção primária à saúde, ela integra tanto ações preventivas quanto curativas, tá? No atendimento das pessoas, né, e da comunidade. E muita gente relaciona a APS somente ao serviço público de saúde. Né? Então, a gente, quando fala de atenção primária à saúde, logo vai vir à mente, né, o programa, né, inicialmente Programa de Saúde da Família, e hoje Estratégia de Saúde da Família, que também vai ser tema de um outro vídeo. E então já fica aí, né, o spoiler que vai ter outro vídeo. Então, assim, muita gente associa ao serviço público, mas existe também uma forte tendência de fazermos APS no setor privado, porque já há uma observação, né, das grandes empresas aí de saúde suplementar que implementar APS nos seus serviços melhora a gestão. Tá? Então isso também a gente vai explorar mais à frente aí nessa série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre atenção primária à saúde, tá? E a primeira definição de APS, tá? Então a partir de agora vamos falar APS, né, para abreviar um pouquinho, surgiu após a Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde, que foi promovido pela Organização Mundial de Saúde em 1978 em Alma-Ata, na antiga, né, União Soviética, tá? E essa conferência ocorreu numa cidade chamada Alma-Ata, que pertencia à República do Cazaquistão. Hoje, né, é chamado de Almaty, essa cidade, e ela é a maior cidade, né, do Cazaquistão, né, hoje um país independente. E o que dizia neste documento, né, nessa declaração de Alma-Ata em relação à APS, né? Então, vou falar aqui, abre aspas, tá? E vou ler exatamente como está lá na declaração de Alma-Ata, né? Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase do seu desenvolvimento. Tá? Então, este é o conceito, né, estabelecido na Conferência de Alma-Ata. Então, ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a atenção primária ela representa o primeiro nível de contato com o sistema responsável, né, em levar ao cuidado da saúde, a saúde dessas pessoas, né, dessas comunidades, tá? E aí, novamente, né, quando a gente fala em comunidade, todo mundo pensa no sistema público de saúde, mas um sistema privado, né, de saúde suplementar, de certa maneira também tem uma comunidade que ela atende, tá? Tem características daquela carteira de clientes e muitas vezes, né, e talvez a grande parte das vezes, são famílias inteiras que são usuários de um determinado plano de saúde. Então, né, tem, né, o titular da carteira, né, o trabalhador, né, a trabalhadora, né, e a sua família, né, que está ali dentro do mesmo plano de saúde. Então, um exemplo, né, de como os planos de saúde suplementares, eles também atendem comunidades e famílias, né, certo? Então, a gente, né, tem que observar que a APS, ela é a porta de entrada de um sistema de saúde. Então, ela vai organizar a demanda, né, dentro do sistema de saúde, a porta de entrada, tá? E ela, né, onde os indivíduos vão chegar, né, nessa porta de entrada, e dentro do sistema de saúde vão ser direcionados de acordo com as suas necessidades, tá? Então isso organiza a demanda, né, isso melhora a gestão de recursos financeiros e recursos humanos dos sistemas de saúde, tá? E também tem muito forte a questão da promoção da saúde, que seria manter as pessoas mais tempo possíveis saudáveis, com qualidade de vida,
e também a questão da prevenção de doenças, né? Então a atenção primária trabalha também esses pontos, além da assistência mesmo, né? Então muita gente, né, quando você fala em serviços de saúde, as pessoas já ligam logo a questão de uma consulta médica, de uma cirurgia, né? Elas tendem a pensar na questão de quando elas estão doentes, né? Mas a gente tem que pensar que melhor do que elas ficarem doentes é manter elas mais tempo possível saudáveis ou não, que não fiquem doentes, tá? Então, esse é um ponto que a atenção primária ela atende bem, né, também os sistemas de saúde, porque ela diminui a incidência de doenças agudas, complicações de doenças crônicas, né, previne também através de medidas, né, como estímulo à vacinação, por exemplo, né, as doenças naquela comunidade, tá? E a atenção primária, ela tem 4 atributos que são da atenção primária, tá? Então, um deles eu já falei, que é atenção, né, ao primeiro contato. Então, ela deixa o serviço de saúde mais acessível à população. Então, em geral, existe um princípio de acolhimento da demanda. Então, as pessoas que procuram atenção primária, elas geralmente elas são atendidas, né, num acolhimento. Isto é, todos que procurarem, por exemplo, naquele dia o serviço, elas vão ser acolhidas de alguma maneira. E aí, dentro desse acolhimento, vai ver qual a necessidade dela, né? Se é uma necessidade que precisa ser atendida imediatamente, por exemplo, por uma avaliação médica, ou se pode ser uma demanda que pode ser agendado, né, uma consulta ambulatorial, ou se é uma demanda que a equipe multidisciplinar pode estar atendendo, né, como a consulta de enfermagem, por exemplo, né, consulta de cuidados de enfermagem. Então, você sempre, né, procura acolher o usuário, né, do sistema de saúde, seja ele público ou privado, na APS, e estabelecer ali o fluxo da demanda, né, que ele precisa naquele momento, tá? Outro atributo da atenção primária é a continuidade do atendimento, tá? Então, a atenção primária, ela entende que aquela equipe, né, aquele médico ou médica da equipe de saúde, ele tem que, vamos dizer assim, estabelecer um vínculo, né, com aquela população e, ao mesmo tempo, o serviço de saúde ele deve manter aquele profissional, né, ligado ao serviço para que possa manter uma fonte regular de atenção, de conhecer aquelas pessoas, de conhecer a comunidade, conhecer a sua carteira de pacientes, tá? Então, isso aumenta, né, e dá um aumento de laço, né, vamos dizer assim, de relação, né, entre o beneficiário, né, de um plano de saúde, por exemplo, ou o usuário do Sistema Único de Saúde, com aquela equipe e aquele serviço de saúde, e também, né, aumenta a satisfação, né, em relação ao sistema de saúde, tá? Então, a outra questão também desse vínculo estabelecido é o compartilhamento, né, da cooperação, né, entre os profissionais de saúde e também do próprio indivíduo, né, em relação ao cuidado da sua saúde, tá? Então a gente tem essa questão da cooperação, né, entre mais profissionais para o cuidado daquele indivíduo e daquela comunidade, tá? Então a gente tem também a questão de alguns momentos você ter a necessidade de um encaminhamento por um especialista focal, por exemplo, tá? Então o que é o ideal, né? Por exemplo, que a atenção primária ela seja resolutiva na maioria dos casos, 85% dos casos, vamos dizer, das demandas de saúde das pessoas, daquela comunidade devem ser resolvidas dentro da atenção primária. Mas vai ter momentos que você pode precisar, né, ao longo, né, daquele tempo todo que você vem acompanhando aquele indivíduo, por exemplo, de uma opinião, né, ou uma intervenção de um especialista focal. Por exemplo, um caso cirúrgico, né? Então, o paciente, né, é o beneficiário lá do plano ou o usuário do Sistema Único de Saúde, há anos acompanha ali naquela unidade de atenção primária, ele tem hipertensão, né, ele vai acompanhando ali com o médico, a hipertensão dele está controlada, ele, né, há muitos anos, né, não adoece para precisar de uma internação hospitalar, enfim, né?
E aí, um belo dia, ele tem uma dor forte, né, em hipocôndrio direito, né, aí no exame físico, né, sinal de Murphy. Bom, né, isso daí já vai, né, indicar que ele pode precisar aí de uma intervenção cirúrgica. E aí ele vai ser encaminhado, né, para um especialista focal, né, que no caso seria o cirurgião, tá? Então, durante anos, por exemplo, aquele paciente estava sendo atendido ali, né, na atenção primária, muito bem, estava controlado, mas ele teve uma situação aguda, né, e precisou de uma intervenção cirúrgica, tá? E assim também com algumas doenças crônicas, né, um diabético, né, um paciente de diabetes tipo 2, né, durante anos está ali acompanhando, está controlado, está tudo bem com ele, né, e tal, mas com a evolução da doença ele começa a ter uma certa resistência aos medicamentos, né, e aí, né, num determinado momento, né, o médico entende que ele precisa ser avaliado por um especialista focal e ele vai ser encaminhado ao endocrinologista, né? Então, isso são exemplos, né, de como organiza-se também a demanda e tenta-se, né, ao máximo resolver os problemas, né, das pessoas e daquela comunidade dentro da atenção primária, tá? Outra questão é a coordenação, né, integração do cuidado, tá? Então, a coordenação do cuidado ele é feito pela essa equipe de atenção primária à saúde. Geralmente as equipes de atenção primária elas são compostas basicamente, né, por médico, a parte da enfermagem, né, enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem, tá? E em alguns casos, né, existe a figura, né, principalmente no sistema público de saúde, dos agentes comunitários de saúde. Algumas equipes são ampliadas, né, com a saúde bucal também, então a presença de cirurgião dentista, e existe também aquela equipe multidisciplinar que também dá o apoio, que são fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Então, o ser, né, humano, né, o paciente, né, ele é visto sempre em todo esse contexto, né, tanto das suas demandas, né, por saúde, quando a gente pensa em saúde física, mas também emocional, na questão da recuperação, tá? Então a atenção primária ela procura ver a pessoa como um todo, não fragmentar a pessoa em determinados órgãos e sistemas ou doenças, né? A atenção primária ela vê um indivíduo, né, que tem uma doença, né? Não a doença que tem um indivíduo, né? Tá? E outra questão importante dessa coordenação do cuidado é que tem que ter uma continuidade, né, dessa equipe que acompanha o paciente, justamente para conhecer, né, essa pessoa. O ideal é que seja evitado, por exemplo, a troca frequente de médicos, né, numa unidade de saúde, né, do médico que acompanha aquela comunidade. Infelizmente, né, a realidade ainda, né, no país é que principalmente no Sistema Único de Saúde, é que muitos médicos que acabam ingressando na atenção primária, eles ficam 1, 2 anos e acabam saindo, né, para fazer uma especialização focal, né, em outra área, né, e, né, felizmente, né, a gente tem tido um aumento, né, de médicos especialistas em medicina de família, que essencialmente são os médicos especialistas em atenção primária à saúde. Então, a gente, com o aumento, né, de especialistas nessa área, a tendência é que a gente tenha médicos que vão se dedicar realmente a dar continuidade, né, ao seu trabalho dentro de serviços de atenção primária, sejam eles públicos ou privados, tá? Então, pessoal, esse é o quarto item, né, da atenção primária, tá? Então, hoje, né, falamos então um pouco sobre os conceitos relacionados à atenção primária, seu funcionamento, tá? E em breve, né, teremos mais outros vídeos e convido vocês aí a se inscrever no canal, acompanhar o nosso trabalho aqui do canal. Falo nosso porque sou eu aqui à frente das câmeras, né? Mas também temos aí uma equipe também que dá o apoio, né? Então, espero que a gente continue aí, né, colaborando também para, né, o desenvolvimento da atenção primária no Brasil e também fortalecimento também da questão aí da medicina de família, que é a minha especialidade, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Até breve.